Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia, paz, saúde e alegria para você. Como eu sempre tenho dito, a alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Jesus também disse: eu quero que a minha alegria seja completa em vocês. É bom demais estar aqui com vocês nessas manhãs proféticas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, com o agir de Deus no seu lar, aí na sua residência, na sua casa, aí na sua loja, no seu comércio, dentro do seu carro, né? Tem pessoas ouvindo em vários lugares, certamente uma boa parte dentro do seu lar, outros no seu trabalho, conectado com o agir de Deus. E estamos aí na reta final aí para fechar o ano de 2025. Já estamos hoje aqui, dia 23 de dezembro de 2025, hoje uma terça-feira especial do Agir de Deus. Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus, você que está em casa, você, né, que está de férias já do seu trabalho e está em casa, e outros, né, que estão já viajando, estão aí nesse momento aí, período de Natal, de final de ano, é assim mesmo, né? O pessoal viajando, muitos viajando para lá e para cá. É importante que você esteja em movimento e que Deus possa continuar te abençoando, você, a sua família, seja você que vai ficar em casa no final do ano e vai receber familiares na sua casa, ou você que vai viajar ainda, né, por esses dias. Que Deus proteja a todos nós, né? Você que viaja com seu carro, você que vai de ônibus, você que vai de carona, você que vai de avião, você que vai de alguma maneira viajar, que Deus proteja aí a sua caminhada, as suas férias. E estamos aqui nesta terça do Agir de Deus. Eu quero orar com todos vocês, eu quero neste dia também não só pedir a Deus, mas também agradecer, como eu já fiz de manhã em casa, e certamente você que está me ouvindo agora de manhã já orou também, provavelmente, não é isso? É isso mesmo, né? Orar é você falar com Deus, é você fazer pedir, você interceder, você agradecer, né? Tem várias maneiras de você orar e de falar com Deus, com o Criador. Então seja muito bem-vindo, e eu já deixo aqui minhas palavras iniciais aqui de um salmo bonito aqui, o salmo de número 125, né? O salmo 125 diz, é o verso 1: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam. Você vê que essa palavra ela nos segue, né? Os que confiam, os que acreditam, os que têm fé, os que caminham, né, nesta confiança no cuidado de Deus em cada detalhe de nossas vidas. Então é isso aí, minha gente. Vamos continuar confiando sempre. Confia hoje, confia amanhã, confiando sempre, caminhando firme na fé em Cristo Jesus. Mensagem de Deus para o seu coração. É muito importante o momento da palavra, momento de uma reflexão espiritual, momento em que você também dá uma pausa e você consegue ouvir algo e tirar lições de vida. Eu creio que é muito importante todos nós avaliarmos a nossa vida. Acho interessante quando eu dou uma pausa e começo a fazer uma análise, como se fosse ali um balanço da vida, né? Como que tem sido esse ano, como tem sido esse momento que eu estou vivendo, o que está dando certo, o que está dando errado. Então isso é lindo, isso é claro que faz parte de cada ser humano ter fazer um autoexame, né? Vamos assim dizer, a própria pessoa se autoexaminar com relação à sua vida, como é que está a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, né? Como é que está o seu relacionamento consigo mesmo? Como é que está o seu relacionamento
com a sua família, né? Se você é casado, como é que está o relacionamento conjugal com o cônjuge, né? Com a esposa, com o marido, com os filhos, para você que tem. Então, eu acredito que é importante, claro que é importante, afinal de contas, nenhum ser humano nasceu para ficar isolado. Ele nasceu para viver em comunidade, em família, com pessoas, né? Então é muito importante. Quando uma pessoa ela se isola e quer ficar isolada e não quer ver ninguém, então provavelmente ela está com um problema para resolver, né? Existe aquele momento ali que ela precisa refletir e não fugir dos problemas, se esconder. E eu estava pedindo assim, uma palavra justamente neste momento de esperança, de fé, porque nós andamos, quando eu falo nós, eu me refiro àqueles que acreditam em Deus, em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, né? A pessoa, Jesus, ele não disse que seria fácil a nossa caminhada na terra. Ele falou muito bem, né? Ele disse, olha, no mundo vocês passarão ou terão aflições, mas tende bom ânimo. Ele prometeu para os seus discípulos que fossem fazer discípulos de todas as nações, que cumprisse a missão que ele deu para cada um de nós. Ele disse em outras palavras, cumpra a missão e eu vou estar com vocês, eu vou estar junto com vocês, eu vou estar caminhando com vocês. Então, isso é a nossa maior segurança, é saber que quando estamos sendo guiados por Deus, Ele de fato está conduzindo as nossas vidas, não é? Muito bem, e diante dessa introdução aqui, eu quero informá-los mas existe situações, talvez o momento que estamos vivendo é um momento de celebração, de alegria, mas existe pessoas com angústia, angustiados, né? Então, existem pessoas que talvez estão me ouvindo agora e estão falando, meu Deus do céu, é isso mesmo que eu estou passando, eu preciso de um remédio. Bom, eu vou dar um remédio espiritual, né? Eu vou compartilhar algo aqui que está nas Escrituras, né? Posso falar algo, né? Não é a minha área, mas eu posso comentar, por exemplo, né? Essa questão de angústia. De repente a pessoa ela tem tudo para ser feliz, para viver bem a vida e tal, mas ela tem ali um sentimento de angústia. E justamente angústia é um sentimento, de fato, intenso, né? Às vezes de aflição, às vezes um aperto no peito, né? Às vezes um vazio, uma ansiedade, e mistura aí outros sintomas, né? Às vezes tem gente que tem falta de ar, palpitações, às vezes afeta o psicológico com medo, desespero, culpa. Às vezes você está vivendo esse tempo e tendo isso aqui. Não estou dizendo que você está vivendo isso aqui, mas hoje a população mundial está enfrentando esse grande problema, inclusive aqueles que professam a fé em Jesus. Olha que interessante isso. Isso é fato, não é? Tá entendendo? Então, eu estava observando aqui que justamente, às vezes tem pessoas que ela se sente em perigos, ela acha que ela está em perigo. Tem gente que é um perigo real e às vezes é um perigo imaginário. O nosso imaginário é impressionante. Então eu quero alertar você que talvez você está sofrendo porque o teu imaginário só está pensando coisa ruim. Entendeu? Então está na hora de você receber uma restauração, receber uma cura no dia de hoje, já que você está ouvindo. Porque existe o que na vida de todo ser humano? Existe frustrações, às vezes uma frustração profissional, às vezes não saiu como você queria, você trabalha às vezes o ano inteiro e de repente, sabe, você está frustrado, talvez o teu negócio não foi para frente, talvez ali você começa a olhar por esse lado, aí você vai se angustiando, não é? Outra coisa que também causa às vezes essa angústia é mudanças, né? Ou às vezes uma ameaça ao seu bem-estar e às vezes paralisa a pessoa. Ela não quer mais viver, não quer mudar, acha que tudo está perdido. E eu quero informar que não está perdido, tem solução. Para tudo tem solução, ainda mais para quem busca refúgio em Deus. Deus quer isso para você. Então, eu separei aqui algumas receitas bíblicas, não é? E justamente interessante aqui, olha só, vou falar alguns textos da Bíblia aqui. Vamos colocar um título aqui que eu estou falando com vocês agora, passando para você que está precisando de um remédio espiritual.
nesta área aqui. Olha o que Filipenses 4, 6 e 7. Eu vou ler uma parte aqui, diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha só que interessante isso aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu tenho dito que esse livro aqui, Filipenses 4, do verso 6 ao 7, eu digo que esse aqui tem sido um remédio espiritual muito importante. Isso aqui é um filtro para a gente ser curado desses problemas. Olha, que interessante isso aqui, ó. Nós estamos vivendo dias, né? Quando eu falo nós, eu estou me referindo ao mundo inteiro, minha gente, a população mundial, cada caso é um caso, né? Mas enfim, é uma coisa que está acontecendo no mundo, né? Então estamos vivendo dias marcados por quê? Por pressões, incertezas, né? Desafios que atingem a mente da pessoa e o coração. Agora, a Bíblia, que é a palavra de Deus, reconhece essa realidade, entende isso? Se você vê na Bíblia, a Bíblia reconhece essa realidade, mas ela nos oferece uma solução, como eu tenho dito, um remédio espiritual eficaz, justamente para você vencer as angústias da alma. Salmo 138, verso 3. No dia em que eu clamei, me respondeste e alentaste a força da minha alma. No dia em que eu clamei, no dia. Então, o clamor, a busca, né, que está falando o quê? De clamar, de orar, de buscar. O que acontece com muitos filhos e filhas de Deus? Falando para todas as pessoas, né, mas nesse aspecto de que você reconhece que você é um filho ou uma filha de Deus, muitos filhos e filhas de Deus não têm falado com o Pai. Estou falando Pai aqui, Deus. O Pai querido, o Pai amado, o Abba Pai. Você está entendendo? Na realidade, as pessoas estão orando pouco, não estão orando, ou seja, eu estou dizendo aquela oração que você faz em casa mesmo, que você tem um momento ali e fala com Deus, desabafa, conta os seus problemas para Deus, é isso. Isso é uma terapia espiritual. Estou falando do lado espiritual. É você desabafar para Deus. Deus, eu estou passando por isso, me dê sabedoria, me dê uma direção, me dê orientação. Tem muitos que estão me ouvindo que estão fazendo isso e pode notar, está dando certo. Dar certo não é isenção de não ter um problema, mas você está superando os problemas. Então, às vezes a pessoa está num sufoco, aí ela fala assim, não, eu tenho que sair, eu tenho que ir para algum lugar, eu tenho que mudar de ambiente. Às vezes ela muda de ambiente, às vezes ela vai para um lugar até bonito, lindo demais, mas dentro dela ela continua angustiada. Ela não curte aquele negócio. Ela não curte, às vezes ela vai fazer uma caminhada num parque bonito, às vezes ela vai viajar nesse período de férias e tudo mais, ela vai para lugares bonitos que tem a natureza, em sítios, fazendas e tantos outros lugares bonitos que existem na Terra, né? Mas ela vai, e em vez dela curtir tudo aquelas belezas naturais que Deus criou, mas ela está mal dentro dela. Está entendendo? É aqui que está o X da questão. Então, nem sempre mudar de ambiente vai ajudar se você não está com o seu problema dentro de você. Está entendendo o que Deus está falando? Então, primeira coisa aqui, reconheça a angústia. Se você se sente angustiado, reconheça a angústia, mas não permaneça nela. Não adianta, se você reconhece e fica só se lamentando, ela vai aumentar. Não fique dialogando com a angústia, que ela gosta de bater papo, que ela sabe que ela vai ganhar de você. Meu filho, porque é um sentimento, tá entendendo? Então reconheça a angústia, se é o teu caso, mas não permaneça nela. Ou seja, a palavra de Deus não ignora o sofrimento humano. Davi declarou, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Salmo 120, verso 1. Então o próprio Davi, um homem de Deus, segundo o coração de Deus, teve problemas familiares, errou em algumas coisas, pecou, se reconciliou, acertou, foi rei 40 anos, ou seja, então ele teve muitas experiências, não é? E ele está dizendo aqui, na minha angústia, e Davi ficou com a marca, o homem segundo o coração de Deus, você imagina? E ele está dizendo aqui, está na Bíblia, pessoal, na minha angústia, clamei ao Senhor.
E o que aconteceu? Diz Davi, e ele me respondeu, ou ele me ouviu. Então, o primeiro passo para essa cura espiritual é você levar a angústia a Deus. Não escondê-la, nem permitir que ela te paralise. Tá entendendo? Então entrega, meu irmão. Então é isso. Ou você faz isso, ou a situação piora. Tá entendendo? É verdade, estou ensinando aqui algo bíblico. Tá entendendo? É isso. Então o primeiro passo, então, para essa cura espiritual é levar esta angústia a Deus, aos pés de Jesus. Não escondê-la, nem permitir que ela nos paralise. Como eu disse, se você ficar papeando com angústia, que é um sentimento, e você fica conversando, só vai afundando o negócio. O barco só vai afundando. Então você tem que tomar essa atitude aqui que eu estou te ensinando hoje. Entende? Outra coisa importante para esse remédio espiritual, como eu já disse e vou repetir, lançar o coração diante de Deus. A Bíblia é bem clara. Ela ensina aqui um tratamento bem claro para a alma que está angustiada. 1 Pedro 5,7, outro texto que eu repito muito. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele, entendeu? Lançando sobre ele, sobre Jesus, lançando sobre ele toda. Não é alguma, é toda a vossa ansiedade. O que é esse lançar, essa palavra lançar? Lançar aqui não é simbólico, é um ato de fé. É um ato de fé. Quando oramos, minha gente, entregamos o peso que não fomos criados para carregar sozinhos. Muitas pessoas querem carregar o problema dela e da família inteira. Amado, Deus não está pedindo para você fazer isso, sinto muito. Você que está tendo falta de sabedoria, espero que esta palavra ajude você a se consertar para o teu próprio bem. Você está entendendo? Você está entendendo? Você tem que entender isso. Tá? E você fale com Deus, desabafe. Fale com Deus, aproveite esse ensinamento aqui. E ainda hoje, tem um espaço sozinho com Deus aí. E fale com Deus, fala tudo que você quiser para Deus, fala, mano. Abre a boca, fala para Deus, fala, vai falando aí. Se você falar com fé, eu creio que Deus vai ajudar você. Ah, não, eu não vou falar porque Deus já sabe de tudo. Amado, deixa eu falar uma coisa para você, preste bem atenção, principalmente você que se diz que é cristão, mas está faltando sabedoria. Tô aqui para te ajudar, e às vezes a ajuda é um remédio um pouco mais amargo, né? Tipo assim, preste bem atenção. Essa filosofia que muitos cristãos têm de dizer assim, eu não peço nada, eu não falo nada para Deus, Ele sabe o que é melhor para mim. Claro que Ele sabe o que é melhor para você. Ué, mas você tem que falar. Você está alegre? O próprio Tiago, né, no livro de Tiago, ele recomenda aqui, ele dá umas dicas, ele faz perguntas e já dá a resposta para a gente. Ele fala assim, você está contente? Olha só, por quê? Para se expressar. Então, é para você se expressar. Ele diz assim, olha, você está contente? Você está feliz? Então cante louvores, olha só que legal. Ele faz a pergunta e já nos dá aqui a resposta. Vou mostrar aqui para você, se você não conhece esse texto, vou mostrar para você aqui, que é uma receita espiritual totalmente bíblica, para abençoar você, tá entendendo? Ele está dizendo assim, você está triste? Você está triste, irmão? O que está acontecendo? Não é para você responder para mim, é para você mesmo, entendeu? Está escrito aqui, Tiago capítulo 5, Tiago 5, verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ele está perguntando, está aflito? Está ansioso? Está angustiado? Está desesperado? Qual que é a resposta? Ele já deu a resposta. Ele diz assim, ore. Uma palavrinha tão pequenininha, ore. Sabe o que é o problema de muita gente? Eles não oram. Eles querem viver da oração dos outros. Pastor, ora por mim. Fulano, ora por mim. Claro que isso também é bíblico, pedir oração e a gente orar uns pelos outros. Claro, tá certo. Mas você também tem que fazer a tua parte. Se você não fizer a tua parte, só depender da oração dos outros. Não vai, meu irmão. Acorda. Acorda, meus amados. Estamos aqui para te ajudar, você sabe disso. Se você nos acompanha há muito tempo, a gente sempre pregou essas pregações, que eu só uso a Bíblia, que é o livro principal da fé. É a Bíblia, a palavra de Deus, entendeu?
E se você me ouve pela primeira vez, é isso, meu amado. Não adianta aí chororô, chororó, não. O negócio é, vai para oração. Tá angustiado, não tem solução? Vai orar, meu irmão. Vai orar, vai clamar a Deus. Entendeu? Vai orar. Tá entendendo? Aí ele diz assim, está alguém contente? No mesmo versículo ele fala, está alguém contente? Cante louvores. Olha que interessante. Então cante, adore, louve. Acredito que quando a pessoa está triste, ela também deve louvar a Deus, claro, óbvio. Mas às vezes a pessoa está tão aflita, o que eu vou fazer? Vai orar, meu. Vai orar, fala para Deus, desabafa, põe para fora, é para Deus. O que muitas pessoas fazem, queridos? Ela desabafa para o vizinho, ela desabafa lá no salão da cabeleireira, ela desabafa na fila do mercado, ela desabafa naquelas filas enormes, né? Em alguns estabelecimentos que você vai, dependendo do mês, do ano, né? Vai ter uma fila enorme, na fila do banco, tipo assim, começa a desabafar, tipo assim, e às vezes está desabafando totalmente para as pessoas erradas e no lugar errado. Amado, faz o seguinte, desabafa para Deus. Eu não estou tirando aqui a necessidade, às vezes, de procurar pessoas capazes para te ajudar. Mas o primeiro passo é você contar para Deus. Aí eu faço isso. Eu estou falando de algo, eu estou praticando. Estou aprendendo com vocês também. Eu não sei tudo, estou aprendendo, vivendo e aprendendo, né? Mas eu apresento. Senhor, o negócio está assim, assim, assado. Eu conto tudinho para ele. Entendeu? Tem que contar. Tem que contar tudo para Deus. Não fica pensando, Deus já está vendo mesmo. Tem gente que fala assim, Deus conhece o meu passado, Deus conhece o meu presente, Deus conhece o meu futuro. Ué, mas mesmo assim você tem que conversar com ele. Você tem que orar e desabafar se é o caso, não é? Tá certo? Então lançar aqui não é algo simbólico, não. É um ato de fé. Então quando oramos, entregamos o peso que não fomos criados para carregar sozinhos. Outra coisa importante, o apóstolo Paulo ele apresenta um dos maiores remédios espirituais da palavra, que eu tenho falado aqui todo ano, minha gente. Todos os anos tenho falado isso aqui. Que é o famoso texto de Filipenses 4, versos 6 e 7. Então anota aí. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí ele fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Então, essa paz do próprio Deus é um antídoto para a ansiedade. Você acha que você estando com Deus, Deus habitando em você, a ansiedade não tem vez, pessoal. A ansiedade não vai encontrar um espaço aí no teu coração, não. Quando você realmente está aliançado com Deus, está firmado em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus não elimina imediatamente os problemas, entenda isso. É isso que tem gente que não entende. Uns dizem assim, eu sirvo a Deus, eu faço isso, faço aquilo, mas por que eu estou passando por isso? Amado, fazer as coisas não é isenção de enfrentar desafios na vida. Então essa paz de Deus não vai eliminar imediatamente os problemas, mas guarda o coração no meio deles. É no meio dos problemas, é diante de adversidades, é diante de circunstâncias às vezes complicadas, até difíceis pelo olho humano, mas essa paz de Deus vai guardar o nosso coração dentro da turbulência da vida. É isso aí mesmo, entendeu? Outra coisa, a palavra de Deus é sustento para a nossa alma. Olha o salmista aqui, Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, meus amados, quando a angústia escurece o caminho, a palavra vai iluminar a direção e vai fortalecer a fé. Entendeu? O que está acontecendo com muitas pessoas? Elas estão enfrentando certas lutas e elas querem procurar alternativa humana. Ela quer procurar soluções filosóficas
e outras soluções que pode ajudar, mas é um paliativo. Mas a palavra de Deus ajuda 100%. Quem busca nela. Está entendendo? Por que vocês acham, preste bem atenção no que eu vou falar, por que vocês acham que ultimamente está assim querendo tirar a Bíblia de certos lugares, tirar a palavra de Deus? Tipo assim, por que você está observando que está tendo uma perseguição disfarçada e ela está vindo devagarzinho, justamente para tirar a palavra? Porque o inimigo das nossas almas, o tinhoso, o do mal, ele sabe que se tirar a palavra de Deus, as pessoas não vão sobreviver, não vão vencer. O inimigo, né, que tem o nome na Bíblia que fala diabo, Satanás, né, ele conhece a Bíblia, ele sabe que a Bíblia é do Todo-Poderoso, né? Ele não tem mais conserto, ele não tem mais salvação, né? Então ele sabe, então se ele conseguir fazer um jeito daqui, através das mudanças de leis, através da cultura de um país, vai tirando daqui, dali, tá entendendo? Então aí as pessoas, preste bem atenção, aí as pessoas vão ficar mais angustiadas, é o que ele quer, tá entendendo? É o que ele quer. Então por isso, valorize ouvir a palavra para o seu alimento espiritual, né? Orar, falar com Deus, é base, isso aqui é básico para todos nós. A palavra e a oração, oração e palavra. Outra dica aqui espiritual, esperar no Senhor renova as forças. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, esperar em Deus não é desistir, é confiar que Ele está agindo, mesmo quando não vemos, entendeu? Mesmo quando não vemos. Então, esse remédio que eu estou dando o nome hoje, veio essa frase na minha cabeça para essa reflexão, remédio espiritual, né? Esse remédio espiritual aqui, para as angústias desse tempo, então é o quê? É a oração, é entrega, é a palavra de Deus, confiança em Deus, entendeu? Como eu disse e vou repetir, João 16:33, palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus venceu por nós. E em Jesus nós somos mais, muito mais do que vencedores. Então, se ele venceu, Jesus e de fato venceu, nós também venceremos nele, em Cristo, entendeu? Em Cristo nós conseguimos vencer, porque ele vai nos dar força para isso. Ele vai nos dar graça, ele vai nos dar capacidade, tá entendendo? Mais um texto aqui, Salmos, capítulo 34, olha só que interessante, esse salmo aqui é muito bacana, esses salmos ajudam muito nessas mensagens, né? Salmo 34, verso 19, olha só, muitas são as aflições do justo, percebeu aqui, está no plural? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas o Senhor o livra de todas. Entendeu? Então, como eu disse, né, para a gente fazer uma conclusão aqui com a oração com todos vocês. Vivemos, de fato, tempos de muitas pressões emocionais, pressões espirituais, pressões sociais, não é? A angústia tem roubado a paz de muita gente, o sono e a esperança de muitos. E as Escrituras, que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus, não nega a angústia, mas revela este remédio espiritual eficaz que eu passei para vocês neste momento. Então, você está aprendendo hoje que a Palavra de Deus tem solução, que na Palavra você encontra o remédio certo. Então, entenda isso, queridos e queridas ouvintes. Você tem que entender que todos nós somos bombardeados todo dia por informações. Claro que eu posso controlar o que eu quero ouvir, o que eu quero assistir, aí cada um tem que saber, né? Mas, às vezes, tem gente que começa a ter muita poluição mental. Ela escuta de tudo e de todos, mas ela está fraca espiritualmente ou até emocionalmente, então ela escuta um monte de coisa durante o dia, aí chega de noite e está ansiosa. Por quê? Porque ela deu liberdade para, desculpa usar o termo, muita gente escuta lixos
de informações que é um lixo e prejudica a vida emocional da pessoa, prejudica a vida psicológica, prejudica a vida espiritual muitas vezes. Então, às vezes, você não tem maturidade, força para ouvir de tudo. Então, é isso. Então, se você está ouvindo uma coisa, se você está assistindo alguma coisa, até uma conversa de amigos, se aquela conversa está te deixando para baixo, está te desanimando, não está te ajudando a crescer, então, de duas uma. Ou você sai disso, né, muda de ambiente, ou você está muito fraco para ouvir certas coisas. Porque cada um tem uma medida de fé, cada um tem uma... É isso, aí é cada um, você tem que se conhecer, entendeu? É isso, mas lembre-se, qual que é o remédio então? Qual que é o remédio? Oração, entrega para Deus, a palavra de Deus, confiança em Deus, entendeu? E assim você vai vencendo. Claro que nós estamos vivendo um momento assim maravilhoso, sabe? Eu assim, pela minha caminhada com Deus, caminhada da fé, né? Como vida, como ser humano, eu tenho buscado aprender que cada dia está melhor que o outro. Por quê? Porque eu busco viver essa essência. E como eu digo, buscar essa essência não é isenção de um problema, mas a nossa confiança está nas promessas do Senhor. Tanto é que tem um cântico que diz, firme nas promessas do Senhor. Às vezes você está firme na promessa de homem, eu ia falar aqui, né, de uma categoria aí que tem aí, mas, amado, se apegue em Deus, sabe? Se você orou bastante, continue orando, continue adorando, tá? Mas seja uma pessoa também mais positiva, né? Fale de coisas boas. Pare de ficar falando só de coisa negativa, só de assuntos ruins, né? Tem gente que abre a boca só para dar notícia. Aconteceu isso. Não vou falar aqui, que o nosso ministério não é aqui de reportagem para dar notícia ruim, é para pregar a palavra, trazer fé para o povo. Agora, cada um é cada um. Você gosta de umas coisas, eu gosto de outras coisas, cada um tem os seus gostos. Agora, você tem que ter essa inteligência espiritual, esse discernimento espiritual. Aliás, é algo que vai precisar muito nesses tempos finais, hein? Discernimento espiritual, né? Se algo está te fazendo mal. É mais ou menos assim uma comida, por exemplo. Você gosta de comer isso, aquilo outro. De repente uma comida que você come ali, você parece que você come e não se sente bem. Então se aquela comida não é legal para você, só você não comer mais, né? Se não tem jeito de resolver de outro jeito, então elimina aquilo, né? Elimina do teu cardápio. É mais ou menos isso. Tem coisa na vida que é assim. Se não dá, então elimina aqui e prossegue, caminhe, vamos caminhando, tá certo? Vamos orar então, vamos encerrar essa reflexão com esta oração da fé, mas eu digo para vocês, entregue hoje essa angústia ao Senhor Jesus. Ore, confie, alimente-se da palavra, espere em Deus. Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa vitória. Eu vou orar com todos vocês, que você possa fazer esta declaração profética em forma de uma oração. Senhor, entregamos nossas angústias em tuas mãos. Cura nossa alma, guarda nosso coração e renova nossas forças. Amém, amém. Deus querido e Deus amado, eu quero te agradecer por esse momento da palavra, momento de uma reflexão espiritual. Ó Espírito Santo, tu conheces o coração de cada ouvinte, de cada pessoa que se conectou conosco neste momento e está recebendo essa instrução. Senhor, ajude esta pessoa, dê força, dê ânimo, em nome de Jesus, que ela possa ter compreendido a importância de apresentar a Ti a sua oração, que cada pessoa aprenda por si própria, aprenda a orar, a colocar em Deus a sua confiança e entregar tudo nas mãos de Deus através da oração. Senhor, que todos que estão nos ouvindo sejam homens e mulheres que possam orar mais, ter um diálogo sincero com o Senhor e falar tudo o que elas estão passando, ela falar tudo para Ti, Senhor. Mas aqui estou numa qualidade também de um intercessor, que estou clamando ao Senhor Deus em nome de Jesus, em prol de todos que nos acompanham, que têm feito deste momento o seu devocional, têm feito deste momento o momento da fé, em que ele tem sido abençoado com as pregações, ensinamentos aqui neste horário, como também a oração da fé. Abençoa, Senhor amado, os casais, que haja harmonia, que haja restauração. Quero orar em favor daquele casal,
ou daqueles casais que esse ano talvez tiveram conflitos, tiveram desentendimentos, tiveram problemas, ó Pai, e ficou o problema mal resolvido, mas Deus, espero que eles estejam ouvindo essa palavra para que eles se perdoem, se conserte e haja uma restauração e naquilo, Deus, que é a mão do inimigo que pegou uma brecha e está tentando destruir esse casamento, essa família, em o nome de Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Que a tua misericórdia entre em ação para restaurar essa família, restaurar esse casamento, restaurar estes jovens. Inclusive eu oro em prol dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Meu Deus, cuida da família, Senhor. A família, proteja a família. A família, Senhor, proteja este lar, proteja essa casa, livra-os de todo mal, renove as forças, Pai, deste homem e desta mulher, e nos livra de todo mal, como diz a oração do Pai Nosso, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Cubra com o teu sangue, Jesus, a cada um de nós, abençoando também a vida econômica e financeira de cada ouvinte, abençoando, Senhor, o empresário, empreendedor, trabalhador, aquele que tem o seu próprio negócio, o autônomo, o profissional liberal, aquele que é empregado, seja de empresas privadas, pequenas, médias ou grandes ou multinacionais, pessoas que são funcionários, servidores públicos de um município, de um estado, de uma nação. Meu Deus, abençoa os aposentados também, abençoa a vida econômica e financeira, que não falte nada neste lar, que a tua bênção da provisão venha sobre cada vida. Abençoa aqueles também que têm sido agentes de Deus, aquelas pessoas, ó Pai, que têm semeado, cada ano elas continuam semeando, plantando uma semente no nosso ministério Agindo Deus, e assim nós podemos continuar esse ano, o ano que vem, e prosseguirmos avante, prosseguindo, pregando a tua palavra, sabendo que tem pessoas de fé, que são pessoas generosas e liberais, que plantam, que semeiam com alegria. Então libera, Senhor, o teu favor por esses dias ainda, Pai, ainda dentro desse ano fiscal, que uma bênção financeira sobrenatural ou em alguma outra área que essa pessoa precise de uma bênção sobrenatural, aconteça em nome de Jesus. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração se torna um remédio espiritual, como também os documentos, chave da casa, do carro, contas a receber, contas a pagar, que o teu favor seja sobre todos nós e que em tudo o Senhor Jesus Cristo seja glorificado nas nossas vidas e através de nossas vidas. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, a nação brasileira e onde mais estamos chegando com essa programação. Abençoa os ouvintes também do nosso canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá. Senhor, libera o teu favor e que essa mensagem, essa palavra, essa oração chegue por o maior número possível de pessoas que vão ouvir e serem edificadas, serem abençoadas e terão um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, que salva, cura, liberta e nos transforma. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus e já te agradecendo por mais um momento de fé, de esperança e de vitória para todos sempre. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site,
você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos e ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!